Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trapassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Pai, levantamos novamente aqui o clamor da oração, Senhor. Te peço, Senhor, se possível for, que o Seu Santo Espírito esteja aqui presente, meu Pai. Faça a presença, ministre nossos corações, que toda distração caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Que nossos olhos, nossos ouvidos estejam atentos à Sua palavra, meu Pai, pois estamos todos aqui para Te honrar, Te glorificar, Senhor. Que o inimigo aqui não tem poder, assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, Isaías 53 retrata o Evangelho. Retrata a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 antes. Uma profecia magnífica para nós. Agostinho de Hipona dizia que Isaías narra o Evangelho antes do tempo. Martim Lutero chamava Isaías de evangelista do Antigo Testamento. John Stott dizia que Isaías 53 parece escrito à sombra da cruz, embora seja 700 anos anterior. A gente vive tempos, hoje em dia, que todos querem ser aceitos. Todos nós queremos ser aceitos de alguma forma. Ninguém quer ser confrontado. Muitos de nós não aceitam ser confrontados. Todo mundo quer a graça que todos nós pregamos, a graça de Cristo. Mas poucos querem o arrependimento. E o caminho, meus irmãos, é simples. É através do arrependimento e crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isaías 53 atravessa os séculos e diz: o problema não é o sistema, o problema não é a infância e o problema não é o outro. O problema é o pecado. E ele precisa ser tratado. Todos nós precisamos tratar. E só a cruz trata isso, irmãos. Só Jesus cura e restaura. Bom, vamos começar? Isaías 53, versículo 1.
Assim diz as Escrituras: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso aqui ela se cumpre, essa profecia, ela se cumpre em Romanos capítulo 10, versículo 16. Em Romanos capítulo 10, versículo 16, assim diz as Escrituras: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Hoje em dia, meus irmãos, se a gente for parar para pensar e olhar tantas pregações, a internet hoje em dia, com alcance aí para todo mundo, ou quase todo mundo, tem algumas restrições ainda em alguns países, mas a gente tem culto, tem igreja que tem culto de segunda a segunda, tem igreja que tem culto de segunda a segunda, tantos conteúdos cristãos, tantos falando de Deus, tantos falando de Jesus. E a nossa época vive uma época onde nunca houve igual, talvez no Antigo Testamento, talvez a gente for ler a Bíblia, existe sim, existiu, com certeza no Antigo Testamento, mas com tanto conteúdo, com tantas pessoas falando sobre Deus, pessoas que vivem por viver, fazem da graça do Senhor uma balela, uma brincadeira, não se importam em seguir os passos de Jesus, não ouvem a pregação de Cristo. Hoje em dia, muitos de nós só quer ouvir a graça e o amor. A justiça já não. A justiça já não é comigo, não. A justiça eu passo. Justiça talvez para outro momento, para outra hora. E ouvir não é crer, meus irmãos. Crer não é gostar. Crer é obedecer. Se trata de obediência. Quem crê, obedece. E essa palavra vem para nós. Hoje muitos de nós desejam a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus. Mas poucos de nós querem um Jesus que governe. Poucos de nós querem que Jesus governe nossas vidas. Muitos de nós se entrega a Jesus até um certo ponto. Até aqui está tudo bem. Daqui em diante não, Jesus, daqui em diante, por enquanto não. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aproveitar. Então, eu sei que o Senhor vai me entender, eu sei que está tudo bem, Até aqui minha vida está aberta, a partir daqui é meio complicado. Muitos vivem essa realidade. Isso tem um nome, meus irmãos. Isso tem um nome. É falso evangelho. É falso cristão. É o verdadeiro crente, que muitos dizem que são, que até o diabo é, até os demônios são. Eles creem e têm um empecilho maior do que essas pessoas. Eles temem, porque eles sabem o destino deles, eles sabem quem é Jesus. Mas muitos de nós vivemos uma balela. Versículo 2 e 3. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. E aqui a gente tem vários cumprimentos sobre isso no Novo Testamento. Em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui a gente tem uma rejeição pelo próprio povo. O povo que tinha essa profecia profetizada há 700 anos antes da vinda dele. Sabiam que o Messias chegaria. E quando chegou, estavam dormindo. Estavam usurpando tronos. Fazendo da casa do Senhor o que bem entendiam. Existiam 2 sumos sacerdotes. E por incrível que pareça, eram 2 parentes. Era familiar. O sogro e o genro. Fizeram da casa do Senhor o que bem entendiam. É o que a gente vê após isso. O templo vazio, sem a presença. E alguém com a presença clamando no deserto. João Batista. Deus estava no deserto e não na casa onde Deus deveria estar. Deus habita dentro de nós, irmãos.
Temos vivido isso de Deus em nós, em nosso interior? Temos sentido que Deus está conosco? Em Marcos capítulo 6, versículo 3, assim diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele, desprezado pela própria terra, pela família. Mateus capítulo 8, versículo 17. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele pagou o preço por todos nós. Em Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 31, a gente vê a história ali muito complicada. Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Humilhação pública, meus irmãos. Desprezo dos homens. Assim o fizeram com Jesus. Um homem que não tinha beleza. Eu não sei se vocês sabem, mas aquela imagem que coloca a imagem de um Jesus branco, de cabelos grandes, de olhos claros, olhos azuis, isso não é nosso Jesus, viu, irmãos? As Escrituras dizem que ele não tinha boa aparência e nem formosura. A gente, quando vai ler as histórias, a história de Jesus, a história sobre Jesus, como era, cada um tem uma imagem de Jesus. Cada povo. A Etiópia tem uma imagem de Jesus. Ali na igreja de Antioquia também tem um Jesus diferente, mas o que prevaleceu foi o europeu. Essa imagem aí que a gente tem hoje em dia nas paredes de muitas casas católicas, né? Esse Jesus é europeu. Por quê, irmãos? Porque a Roma era poderosa. A Roma dominava. E logo após ali Constantino, ele deve ter falado: vamos fazer uma imagem de Jesus aí. Faz a imagem assim, cabelo grande, olhos claros, branco. Por que tem que ser branco, né? Porque os pretos estão escravizados. Então Jesus não pode ser assim, não. Vamos pôr Jesus branco. Então isso aí é uma imagem europeia. Mas se a gente for ver as imagens do mundo, tinha o Jesus, assim como as Escrituras descrevem, não tinha boa aparência e nem formosura. Mas enfim, isso não é o caso aqui. O que a gente vê, para a gente ter uma noção do que a gente passa pelos dias de hoje, que a gente tem que entender que a aparência não define valor, irmãos. Aparência não define valor. Aparência não define caráter. Do que adianta nós trazer aqui, digamos assim, um bezerro de ouro, né? Por fora, você olha e fala bonitinho, brilhante, mas por dentro, podre, imundo, cheio de imundície. Do que adianta? Aparência não tem valor nenhum. Quando a gente fala, quando a gente lê as Escrituras, Deus nos conhece, Deus conhece cada um de nós pelo nosso interior, pelo que nós temos por Ele, pelo que nós temos demonstrado. Quando Jesus fala sobre ali o publicano e o fariseu tinha uma boa aparência. O fariseu, quando eles oravam, eles faziam as orações. A gente vê que as pessoas perguntaram isso para Jesus: mas eu não oro como eles, eu não consigo ser como eles. E Jesus fala: isso é só aparência. Por dentro não tem nada. E quando estava o publicano ali, que nem conseguia olhar para os céus, ele somente dizia: sou um pecador, não mereço. Jesus fala: esse voltou para casa glorificado. Aquele não.
do que aquele que só tinha palavras vazias. É isso que Jesus está dizendo, é isso que a Bíblia nos diz. Deus trouxe uma pessoa que não era bonita, digamos assim, fisicamente, mas que a beleza de Jesus estava no seu interior. Ele era Deus, poderoso, Salvador, o nosso Senhor Jesus. É isso que tem que ser, a gente tem que ser bonito por dentro, irmãos. Não que por fora a gente não tem que dar um trato também, amém? Glória a Deus por isso. Manda todo jogado também não, né, irmão? É isso, não é assim também não. Mas o que é importante para nós é o que você tem por dentro, o que você sente, o que você traz para as pessoas, quando você vê a dor de alguém, quando você aconselha alguém, o que você fala. Você julga, você joga pedra, você abraça, você chora junto, você estende a mão. Você sente, tem que sentir, meus irmãos, tem que ter sentimento em nós, mas sentimentos bons, não sentimentos ignorantes. Não sejamos arrogantes, não menosprezando as pessoas, sabe? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Jesus nunca quis isso. Jesus quis trazer para nós a comunidade, a união, que Paulo sempre pregou, Pedro, quando instituíram a igreja em Atos, o que eles quiseram? Sempre união, sempre foi sobre união, não é sobre beleza, é sobre união em Deus, sobre ajudar o próximo, sobre amar o próximo. Que a gente está vendo hoje em dia, meus irmãos, que palhaçada! Igreja com área VIP. Igreja com área VIP. Igreja, para você ser batizado, você tem que pagar R$80 por uma camisa, senão você não é batizado. Vocês acham que isso é de Deus, meus irmãos? Onde está Deus nisso? Onde está Deus nisso? Que Deus diz, mais vale dar do que receber. O que eu tenho, eu lhes dou gratuitamente, que é a minha vida. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Jesus que a gente ama. É um Jesus que entregou por nós ali na cruz, carregou nossos pesos, carregou nossos pecados, nossas transgressões, carregou tudo gratuitamente. Por isso que a graça nos constrange. A graça nos constrange porque não é mais sobre a questão da lei, que você tinha que fazer para merecer. Agora é uma graça gratuita, onde todos nós recebemos o amor de Deus, o amor condicional de Deus. Então, quando a gente depara com isso, quando a gente se converte, quando a gente está ali, a gente fala, o que eu tenho que fazer agora? O que eu devo fazer? Simplesmente obedece. Mas não, eu não tenho que fazer algo mais? Eu não tenho que sacrificar algo? Como é que funciona? Não, obedeça. É gratuito. Por isso que é constrangedor. Por isso que se trata de amor de Deus. Porque nos constrange, meus irmãos. Nos constrange. Questão dele ser rejeitado, meus irmãos, entre os homens, de dores e que sabe o que é padecer, rejeição é parte do caminho. Fazia parte do caminho de Cristo. Assim tinha que ser, meus irmãos. Assim como o servo foi rejeitado, servo Jesus, nós também seremos. Nós também não vai se encaixar na cultura do mundo. Muitos de nós vão ser perseguidos. A gente já está vendo isso. No Brasil tem uma história que aconteceu esses dias atrás, de um pastor, que ele foi pregar sobre Provérbios, ali no versículo onde diz que a vara não afaste de sua casa, para correção dos filhos. Ali sobre a vara, fizeram um corte, uma pessoa fez um corte, jogou no TikTok, viralizou, vara denúncia, ele foi preso, 6 meses preso, teve que pagar 25 mil reais por conta de uma pregação. Essa é a perseguição, meus irmãos. O fim está próximo, está chegando o fim. E Jesus disse, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunha, traduzindo do grego, mártires. É um martírio, meus irmãos. É uma caminhada para a morte, mas uma morte com honra, uma morte com vida, porque viveremos com Cristo, estaremos com Cristo, amém, meus irmãos? Todos creem nisso ou não, meus irmãos? Porque é sobre isso que se trata o caminho de Cristo, o caminho de Jesus, sobre estar com Ele, sobre entender sobre o que é padecer por Ele. Estarmos unidos em Cristo é isso, meus irmãos. Sabemos que veremos o nosso Senhor Jesus Cristo, seremos glorificados. Amém, meus irmãos, é sobre isso.
tudo é passageiro nesse mundo. Mas Cristo é eterno, irmãos. Deus é eterno. Isaías 4, 5 até o 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi trapassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que todos nós falamos, somos salvos através do sacrifício de Jesus. Recebemos hoje em dia a graça gratuita de Jesus através dele, por ele. Conseguimos alcançar a Deus através de Jesus. Não precisamos mais de um sumo sacerdote, não precisamos mais de um pastor, não precisamos mais de ninguém. Somente de uma pessoa, Cristo Jesus. É tudo através dele, meus irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Assim diz as Escrituras: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Sofrimento substituiu. Ele pagou o nosso preço. Ele morreu por mim e por vocês. Ele pagou tudo que era destinado a nós, meus irmãos. Aquela cruz era nossa. Aquele caminho era meu e seu. Mas Ele nos amou de tal maneira. Amém. Ele nos amou, meus irmãos, de tal maneira que talvez ao olhar para Ele, ao olhar para o sofrimento, a gente não consiga entender. Mas Ele sim nos entende, porque Ele se entregou por pessoas pecadoras como eu e vocês. Nós merecíamos, era o nosso destino, mas Ele mudou a rota do percurso. Ele falou: não, eu morrerei no lugar deles, que caia sobre mim. E assim o fez. Pagou o preço por mim e por vocês, meus irmãos. E o que a gente deve fazer com isso, com essa informação que as Escrituras trazem para nós? Hoje em dia, as pessoas, como eu disse aqui no início, né, na introdução, elas relativizam o pecado, negam culpa. Muitas pessoas até culpam o ambiente, seja ele qual for. Vocês, eu não consigo imaginar, mas é o que a gente falou no grupo dos homens. Obrigado, irmão. É o que a gente falou no grupo dos homens, que a gente teve ali no dia 24, que eu trouxe para eles depois da pregação ali ministrada pelo pastor Felipe, que a gente vive uma história de Adão. A gente vive um Adão dentro de nós hoje em dia. Por quê? Porque a gente erra e a gente faz o quê? Culpa relativa. Não é meu. Não, mas o ambiente. Ah, eu? Não. O que cada um fala? Foi a mulher que você... Quem que ele está culpando? Além de culpar a mulher, ele culpa quem? Deus. Principalmente Deus. Porque o que cada um queria dizer ali? Se você não tivesse feito essa mulher, estava tudo bem. Amém? Mas você fez a mulher, olha aí o que aconteceu. Entendeu? A culpa não é minha. Eu falei para essa mulher: ó, tem uma árvore aí, tal árvore, tem duas lá, mas aquela ali nós não podemos comer. Show? Perfeito, maravilha, entendeu?
Não sei se a mulher estava com a mente voada, né, na hora ali, como falou, né? Mas aí vem uma serpente. Que a Bíblia mais pra frente trata como Satanás. Esse Satanás chega ali na mulher e fala: opa, você ouviu dizer algo sobre essa fruta? Esse fruto aí? Não podemos comer desse aí não. Desse aí não. Do resto, tudo que tá aqui podemos. Mas por quê? Não, porque o dia que nós comer vai morrer. Não. Nada a ver isso aí. Não existe? Com nada a ver? Quem não conhece o nada a ver? Hã? Nada a ver. Capaz, não vai morrer não. Tá de boa. Coma. Pode comer, coma. Mas ó, dá também pro marido, né? Aí chega lá, comeu, o marido talvez ligadão, veio e fala: meu Deus, comeu a fruta. Mas como que tá viva? Falou que ia morrer, tá vivendo. Ih, é bom, viu, Adão? Delícia, come também. Comeu também. Olha que come. Aí eles viram que estava nu, porque até então andava nu também, estava tudo bem, não tinha pecado no mundo. Deve ser uma maravilha esse mundo, que nós vamos viver um dia na glória. Amém. Amém ou não? Mas até lá vamos sofrer, meus irmãos, vamos ter vergonha, igual Adão. Mas seja um homem igual Davi. Igual Davi. E mulheres sábias igual Abigail. Amém. Tem que ser sábia e homens valentes de Deus. Tá? Não é para ser um banana, não. Porque homem banana é Adão. E ninguém gosta de homem banana, porque nem Deus gosta. Deus vai para o encontro que tinha todo dia com ele no jardim. Deus ali andando, que caminhava com ele. Fala: Adão, cadê você? Adão ali talvez atrás da árvore. Fala: pica esconde. Pica esconde, Deus, aqui ó. Aí Deus fala: rapaz, escondendo ali lá. Eu que pus essa árvore aí, cara. Você acha que eu não tô vendo? Tô te vendo, sai daí. Aí sai, né, tal ali e tal. Fez umas plantas ali, se cobriram e tal. E eu acho que nesse momento, assim, é o momento da raiva, né? Porque o pecado, eu acho que vem no momento da raiva. A gente sente essa raiva, talvez, esse ódio, essa ignorância da gente, às vezes, justamente pelo fruto da desobediência de Adão. Ele vai conversar com Deus, aí surge aquele assunto que eu falei pra vocês, que ele relativiza, fala que não é minha culpa, é culpa dele, é culpa dela, é culpa de uma cobra, serpente, sei lá o que estava aí. Antes, né, pelo visto, antes devia ser diferente, porque a partir dali, Deus fala: a partir de agora você vai rastejar, vai comer pó da terra, a serpente. Então antes devia ser um animal diferente. A mulher vai sofrer, ela já sofria, mas ele fala o quê? Vai sofrer mais ainda. Daqui um dia nós tá aí, né? Sofrimento, tá vendo, irmãos? Glória a Deus, né? Amém. E fala o quê? Só que é algo importante, que aqui a gente passa despercebido quando vamos ler sobre Adão. Quando Deus vai falar com Adão, vai trazer a culpa do pecado dele, Deus joga na onde a culpa? Na terra. Deus não fala com ele, não joga a culpa sobre ele. Joga sobre a terra. Maldito será a terra por causa disso. Não fala igual fez com a serpente, igual fez com Eva. Ele joga na terra. E mais pra frente a gente tem o quê? Alguém pagando o preço na terra. Alguém sendo sacrificado numa cruz na terra. Cristo Jesus. Aquela maldição lá do início, que é tratado como o primeiro Adão. E aqui tem um erro também, viu? Que muita gente fala: o segundo Adão. Não, é o último Adão. Jesus Cristo. Porque a gente, quando trata como segundo, então a gente espera o quê? O terceiro. Não existe mais terceiro. Só existe o último, que é Jesus. Aquele pecado cai sobre Jesus. Aquela desobediência. É o que a gente fala. É um ditado, eu não sei se vou lembrar, porque é um ditado que eu não falo muitas vezes. É aquele ditado, quando as pessoas falam: ah, mas eu não estava lá quando Adão pecou. Mas você também não estava no sacrifício, você também não passou pelo sacrifício quando você recebeu a graça. Quando nós recebemos a graça. É sobre isso, irmãos. É sobre Jesus. A Bíblia do início ao fim. A gente tem que olhar para a Bíblia e falar assim: onde está Cristo? E a gente vai encontrar. Quando Deus divide as tribos, ali em Números está dividindo as tribos, que a gente for ver, que a gente for fazer, se existia um drone na época, algo que pudesse subir e ver dos céus, ali as tribos divididas, norte, sul, oeste e tal, o caminho faz uma cruz. Ali faz uma cruz. Sempre foi sobre Cristo. Do início ao fim sempre falou sobre que viria, o Senhor que viria, que morreria e pagaria o preço por nós, por todos nós, pelo erro de um homem e de uma mulher. Mas que existiria alguém que pagaria o preço. E esse alguém veio. E esse alguém está descrito aqui em Isaías 53. E é sobre isso, irmãos. E o que a cruz nos diz, o resultado dessa culpa silenciosa,
A culpa é séria, é algo sério. A consciência nossa tem que ficar pesada quando a gente peca. A gente não tem que ficar legal, sentir bem. Ah, tá tudo bem, não, joguei para o outro ali, tá tudo... Não, tem que nos constranger. Temos que ser constrangidos. A cruz nos diz algo, irmãos. A cruz nos diz que o pecado é real, a culpa é séria e a solução já foi dada. É nos rendermos a Ele. A gente pode continuar fugindo da culpa ou de se render. Mas Jesus já o levou. Já levou nossos pecados, nossas iniquidades. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em Mateus 27, capítulo 14, é onde vai retratar essa profecia. Ali diz, Mateus 27:14, mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Aqui Jesus estava sendo julgado por Pilatos. No momento do julgamento de Jesus, Jesus fica em silêncio. Isaías retrata esse silêncio como um cordeiro levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. No momento onde todos estavam gritando, crucificam, crucificam, Jesus ficou em silêncio. Gente, isso aqui é algo esplêndido. Que quando a gente vê os evangelhos, quando os evangelhos retratam a prisão de Jesus, o interrogatório dele, através ali dos fariseus, sacerdotes, do sumo sacerdote, depois também pelo governador Pilatos, a gente vê Jesus sendo humilhado, Jesus sendo chicoteado. A gente vê que os pessoal ali, os soldados, opuseram uma coroa de espinho, o chicoteavam, zombavam dele, dizendo: você não é o rei dos judeus. A gente vê depois ali, no momento que ele está na cruz também, onde falavam: salve-se a si mesmo, você não tem poder para salvar, desce daí. Esse é o tipo de pessoa que estava sendo ali, humilhando ele. Mas ele não disse nada. Mas algo incrível que Jesus disse na cruz. Jesus diz: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quantos de nós tem perdoado, irmãos? Quanto de nós tem liberado perdão? Quantos de nós tem guardado um rancor em nossos corações? Onde Jesus passou por todo tipo de tragédia, mas acima de tudo, no momento de sua morte, ele libera perdão. Perdão por todos aqueles que estavam ali, por todos aqueles que estavam o crucificando, por todos aqueles que diziam: ele merece. Mas ele libera perdão. E se a gente for falar, a gente pode dizer, porque muitos dizem, mas é normal, ele é Deus. Mas quem não se lembra, um pouco mais para frente, em Atos, história do nosso irmão Estevão. Estevão estava ali na frente, ministrando, e chegaram os fariseus. Os fariseus não queriam conversa, mas não conseguiam ganhar dele em debate. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E ali, naquele pequeno relato, tem algo interessante, que ali já tinham o Saulo, que a gente conhece como o Paulo, nosso famoso irmão. Estava ali naquele momento. E eles tentando, fizeram o quê? Testemunharam contra ele, falso testemunho, e falou: tem que ser apedrejado, vai ser morto, tem que ser morto. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele fala: eu vejo os céus abertos, vejo Jesus à destra de Deus.
E ele, antes de ser morto, ele diz o quê? As mesmas palavras de Jesus. Perdoe-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Perdão é libertador, meus irmãos. Temos que entender isso em nossas vidas, que o perdão é para nós. Não é sobre a pessoa. Muitos de nós falam, eu não vou perdoar você, não vou, ou nem fala perdoar você, né? Fala assim, não vou perdoar aquela pessoa não. Eu não quero perdoar não, porque não sei o quê. A pessoa nem sabe o que você está pensando. A pessoa não sabe que você está com esse rancor. A pessoa não está nem aí com você. A pessoa está vivendo. Trazer para os nossos dias, aí nos dias do antigamente, a pessoa está vivendo e luxando. Nem aí com você. Mas você está aí, rancoroso, com raiva. Ah, ódio. Eu odeio aquela pessoa, não vou perdoar não. E a pessoa está lá, né? Nos dias de hoje postando stories, tudo bem. E você está lá assim, talvez até orando. Deus, destrói. Deus, judia. Olha que pecado. Por isso que Jesus fala, meus irmãos, quem não perdoar, não será perdoado. Pois Jesus passou por isso e Jesus perdoou. Apesar do sofrimento que lhe causamos, apesar do sofrimento que foi causado a ele. O perdão é libertador, meus irmãos. É para nós, para todos nós que estamos aqui. Liberem perdão, meus irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo. Isaías 8 e 9. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aqui a Bíblia também vai nos trazer, eu trouxe Mateus capítulo 27, ali do versículo 57 ao 60, a questão que tem ali o irmão, né, que está ali, fazia parte do Sinédrio, que chama José de Arimateia. Né? José de Arimateia, ele tem papel crucial na morte e sepultamento de Jesus. E ele cumpre exatamente o que aqui é descrito. A profecia de Isaías, no 53, 9, que diz, quão rico esteve na sua morte. Que ali ele vai, José de Arimateia, pede para Pilatos, que Jesus havia morrido, que ele vai lá e o sepulte. E com o rico ele esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, irmãos, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Jesus ficou ali no silêncio. Jesus sabia o que estava predestinado a ele. Jesus sabia qual era o seu destino, o que ele deveria passar. Ele, quando sobe ali, que está com os discípulos orando, ele ora ao Senhor pedindo que, se possível, afastasse dele o cálice, mas acima de tudo que fosse feita a sua vontade. É sobre a vontade de Deus. Deus não perde o controle. Deus não é que Deus deixou o volante, agora o carro está no automático. Deus está sempre no controle de nossas vidas. Deus é soberano. Deus sabe dos nossos dias. Nossos dias estão contados. A Bíblia diz que nossos dias estão escritos. Deus sabe de tudo. Deus sabe, não está fora do controle de Deus. É isso que nos lembra a soberania total de Deus. Mesmo quando aos nossos olhos parece que está tudo fora do normal, tudo fora do controle. Deus está no controle, irmãos. Amém. Deus está no controle. Para quem perdeu alguém, querido, a gente tem que entender que a morte não tem a palavra final. A palavra final depende inteiramente de Deus. É Ele que tem a palavra final sobre nossas vidas, sobre tudo de nossas vidas. Versículo 10 de Isaías: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui muitas das pessoas, quando a gente faz uma pergunta, eu já vi muitas discussões sobre esse tema, sobre esse versículo. Muitas pessoas querem tirar esse versículo do contexto, porque o versículo diz que foi da vontade do Senhor agradá-lo e fazê-lo sofrer. Ele tinha que pagar o preço. Jesus tinha que morrer por nós.
Ele tinha que ser a oferta perfeita, o cordeiro perfeito, porque paga o preço por todos nós. E muitos dizem que não, porque Deus não faz isso não, Deus não foi Deus não. Quem que foi? Foi os fariseus. Quem que foi? Foi os romanos. Não, foi eles. Mas algo que Jesus diz, e a gente tem que entender, que Jesus diz o quê? Jesus diz que ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego. É sobre Ele, sobre Deus, soberania. Deus está no controle. Deus não perde o controle. E por que Jesus teve que pagar esse preço? Por que aqui Isaías escreve como que Deus agradou esmagá-lo fazendo sofrer? Eu tenho uma história que eu vi uma vez, que eu trago para vocês como um exemplo. A gente sabe que a Bíblia diz que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. 3 coisas que Deus não gosta, tá? Não sei se vocês lembram daquela época cristã. Na época cristã, Deus diz: no céu não entra pecado. Amém, irmãos? No céu entra pecadores arrependidos. É sobre isso. Então no céu não tem como entrar pecado. Só que Jesus está ali na cruz do Calvário. Ele está com nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Então, Deus, um exemplo que eu vou dar, viu gente? Isso aqui é um exemplo, tá? Não está na Bíblia, amém? Um exemplo. Deus, ele tem um destino para essas coisas que estão no mundo, mas essas coisas estão sobre o Filho dele, naquele momento. E Deus lança um míssil. Esse míssil tem um destino. O destino é os pecados, as transgressões e as iniquidades. E quando Jesus está na cruz, o que está sobre Jesus? Os nossos pecados, nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então, aquele míssil tem um destino. E o destino vai atingir o seu Filho Jesus. Então é sobre isso que Isaías retrata aqui. Que todavia ao Senhor agradou-lhe esmagá-lo fazendo sofrer. Deus queria destruir todos os pecados, tudo que está sobre nós, através do seu Filho. O preço tinha que ser pago. Alguém tinha que pagar o preço. E é por isso que caiu sobre Jesus. A gente não relativa isso falando que foi os judeus, falando que foi os soldados, falando ali que foi os romanos. Não, porque Jesus mesmo disse: ninguém tira minha vida, eu a dou, eu a entrego para revê-la depois. Ele sabia do que estava destinado a ele. E tinha que ser assim. Ele tinha que sofrer e pagar os preços por nós. E o destino de Deus ali, quando Deus acaba com isso, porque Jesus, quando olha e fala para Deus ali na cruz: por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Exatamente sobre essa questão. Quando Jesus olha e fala isso, Deus não está vendo Jesus, Deus está vendo os pecados da humanidade. Está tudo sobre Ele. Está tudo sobre Ele. Por isso que a gente fala hoje em dia, o tão importante é a nossa comunhão com Cristo, o tão importante é a comunhão, o dia de ceia do Senhor, estar unido com Deus, estar unido, enraizado nisso. Porque Deus não gosta, meus irmãos. Deus não gosta de pessoas que pecam livremente. Pessoas que amam, que brincam com o pecado. Deus não gosta. E a gente vê esse relato que Deus não gosta exatamente no Filho dele. No Filho dele pagando o preço por nós. Ele pagou o preço por nós exatamente por esse motivo, por essa razão. Por conta dos nossos pecados. Nossas iniquidades. Por isso que hoje em dia, quando a gente fala: eu amo Jesus, eu amo, eu gosto, eu amo Jesus, a gente tem que entender que a gente ama Ele como? Qual o significado desse amor? Segui-lo, obediência, santificação. Sobre isso, em Atos 2, do versículo 22 ao 23, assim diz as Escrituras: Israelitas, escute o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus.
vocês marcaram crucificando-o por meio de homens maus. Aqui em Atos, é relatado por nós, que Atos quem escreveu foi Lucas, é relatado por nós que estava o plano determinado. O plano já estava escrito. Isaías já tinha profetizado 700 anos antes. Então assim tinha que ser. Amém. Algo que temos que entender, que isso não significa prazer no sofrimento. Deus não sente prazer no sofrimento de ninguém, irmãos. Longe disso. É redenção através dele. Deus não desperdiça a dor. Deus nos ama, irmão. Deus nos mostra isso através de um filho, através do seu filho, nosso Senhor e Salvador. Agora, para finalizar, versículo 11 e 12. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A graça, meus irmãos, não é para a gente viver livremente, não é essa questão que a gente vê hoje em dia da hipergraça, hiperpoder, eu tenho o poder agora da hipergraça, então tá tudo bem, né? E muitos dizem que eu não acredito nisso, meus irmãos. Eu acredito que você pode perder a salvação. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que não, que você não perde a salvação. Mas eu acredito que perde, porque Paulo nos escreveu sobre essas questões. Ele nos explicou sobre isso. E a gente fala, a gente vê, cuidado para que você não saia do caminho, cuidado para que você não saia do teu destino que é os céus. A gente vê que Paulo, quando fala sobre Demas, amando o século, ele se deixou levar. Quantos de nós a gente vê vários pastores, várias pessoas que conhecemos, vocês aqui que estão aqui que conhecia, que conhecem pessoas que frequentavam a igreja, que eram fervorosas e não estão mais. E por incrível que pareça, por não estarem, ainda estão criticando as igrejas, falando mal da igreja. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? Quantos? Então eu creio que a gente perde, a gente tem que vigiar sobre essa questão. A graça, meus irmãos, é algo maravilhoso com a vida do cristão. É algo que quando a gente entende, quando a gente é preenchido pelo Espírito Santo, a gente entrega. E a gente entrega por entregar, por inteiro. A gente não entrega 80%, a gente não entrega 50%, a gente se entrega 100%. E até mesmo entregando 100%, muitos de nós acabam olhando e falando: meu pai, eu queria te entregar mais, eu queria ser mais dedicado, eu queria fazer mais por você. É sobre isso. É sobre isso, meus irmãos. A graça é poder para viver diferente. As Escrituras dizem em Coríntios que quando a gente se entrega, quando a gente passa a acreditar e crer em Jesus, a gente se torna nova criatura. A gente tem novos hábitos. A gente tem uma consciência diferente. Aquilo que fazíamos já não fazemos mais. Aquilo que vivíamos já não vivemos mais. A gente agora vive pela honra e glória do Senhor. A gente vive para Ele e por Ele. Para Ele e por Ele. E Jesus, é o que eu disse, contudo levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu.
pelos transgressores, ele pediu ao Pai para que os perdoasse, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. E eu não sei se vocês percebem, mas a religião cristã é a mais odiada, é a mais perseguida. Não sei se vocês pararam para pensar nisso um pouco. Vejamos o mundo como está hoje. Por você ser cristão, por você acreditar na Bíblia, por você acreditar no que a Bíblia diz como palavra de Deus, você é visto como machista, homofóbico, religioso. A gente é visto assim. Mas quando tem um espírita, uma pessoa do candomblé, macumbeiro, tá tudo bem. Não, tem que respeitar todas as religiões. Não, respeitar, Deus é paz e amor. Mas quando se trata de um cristão, que ele é posicionado, ele é conservador, porque acredita exatamente no que as Escrituras dizem, que Jesus lá em Gênesis diz, homem e mulher. Homem e mulher. Você acredita no quê? Homem e mulher. Passou disso, é bagunça. Você está errado. Você não consegue amar. Por você dizer a verdade, às vezes você é tido como uma pessoa arrogante. Não, mas tem que Jesus amou todo mundo. Mas quando que Jesus amou dessa forma? Jesus diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês dizem que me amam, guardarão os meus mandamentos. 1 João 2,14. 1 João 2,14. Jesus não veio falando que vocês poderiam viver da forma que queriam. Ah não, está tudo bem, vocês podem viver do jeito que vocês querem. Não, de jeito algum. Não, é 1 João não. Ah, obrigado. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhece aquilo que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. Vocês já venceram o maligno. Mas não era esse versículo, amém? João 14, 21. Obrigado. Pronto. Amém. É esse, aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que a gente tem que entender que Jesus nos amou. Amou a todos. Mas existe uma forma para a gente viver por ele. E a forma é obedecer os seus mandamentos. Obedecer os seus ensinamentos. Viver conforme o que ele nos ensinou. Conforme o que ele nos mostrou através dele. E isso é o difícil da vida, meus irmãos. Porque é difícil porque a gente tem que tirar a mão das rédeas. A gente já não controla mais. Quem controla é Deus. Quem controla é o Espírito Santo. Isso é algo que a gente tem que saber, a gente tem que viver, a gente tem que aprender sobre isso. Sobre entrega total a Deus. Sobre entrega total a Deus. Porque a gente tem que entender que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Pois a Escritura diz que Ele nos formou desde o ventre de nossas mães. Os seus dias estão todos contados e escritos. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, irmãos. E não tem como a gente saber mais que Ele. É impossível. Não tem como a gente querer ir contra o que Ele já disse. É obedecer, meus irmãos. É obedecer. Eu deixo 3 convites aqui que eu anotei. Primeiro, para quem vive cansado, pare de carregar o que Jesus já carregou. Jesus já pagou, meus irmãos. Paremos. Segundo, para quem vive dividido, não dá para admirar a cruz sem se render a ela. Não dá, meus irmãos, é impossível. É o que a Escritura diz. Entre ali, quando a gente estudou sobre as igrejas, existiu o morno. Deus vai vomitar o morno. E não vai vomitar no céu, meus irmãos. Não será no céu. E terceiro, para nós como igreja, se Ele sofreu por nós, vivemos então para Ele. Vivemos para Ele. Jesus não morreu para deixar confortável. Morreu para nos salvar. Morreu para nos salvar.
Então hoje, meus irmãos, hoje é dia de se render, descansar, de voltar e principalmente de obedecer. O servo sofreu, o preço foi pago e a resposta agora é nossa. A resposta agora é sua. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor.